todo mundo gravando? Tá. Calma que eu vou abrir. Esquece esse cu aí que demora um pouquinho. Então, calma aí. Tá. Você colocou o seu agora, Felipe? Sim, já tá gravando. Tá, beleza. Tá vendo? Mexe ondinho aí quando você fala? Delayzinho, mas tá ok. Tá o quê? Tá um delayzinho, mas tá ok. Como assim um delay? Um delay pequeno, assim, entre eu falar e vocês me responderem. Não faz Ah, não, tô falando da gravação, cara. Do Como eu tô Audacity. gravando também, depois só sincroniza. Tá, então. Felipe. Sim. A gravação, quando você fala, tá saindo normal, tá mexendo a ondinha na tela, na trilha? Não. No Audacity, cara, que tá aberto. Como assim, perdão? Quando Certo. você olha pra Audacity e você fala, aparece umas ondas azuis. Parece. Tá, obrigado, cara. Caralho. Ele tá gravando. Essa foi difícil, hein, cara? Filha da puta. Rapaz, tenso. Aqui tem ondinha São também, muito tá, babaca. Matheus? Obrigado. Tá, ele tá gravando. Ok, muito obrigado. Beleza. Felipe, não sei se você lembra, mas papo tranqueira, cada um se apresenta. Então, primeiro eu, depois você, depois o Matheus, ok? Beleza, Podemos começar? Vamos lá. bora. Enroscando agora no Curva de Rio. Papo Tranqueira. Olá! Eu sou Rafael Almeida e não, meu nome Cava. Sou Felipe, já tô calado. Eu sou o Matheus Mantoan e eu queria fazer comparações sobre pessoas que se ofendem com pessoas que têm AIDS, mas eu fui repreendido na pré-gravação, então não vou fazer isso. É legal que na pré-gravação você foi repreendido por gripe. Agora você já tá na AIDS. Já. É quase igual, né? Mesma coisa, não é? Mata igual, né? Aliás, Mata mais, né? gripe mata mais, né? É. Estatisticamente. Inclusive, gripe mata pessoas que têm AIDS, então é muito pior que a AIDS. E AIDS não mata pessoas que têm Concordo. gripe, olha aí. Ah, olha aí. Fred Mercury morreu de gripe por causa de AIDS, né? Então. Pois é, tadinho do Fred Mercury. Vai ter filme com ele agora, não sei Mas, se... então. Com ele não. Vai ter um filme aí do Queen ou aquele maluco lá do Mr. Robot que vai fazer ele, não sei se vocês Pois viram é. isso aí. Fiquei impressionado com a imagem, cara, ficou bem vi. parecido. Bem parecido, bem parecido, mesmo. né? Pois é, bem estranho. Legal, legal. Bom, como já é costume no Curva de Rio, iremos falar sobre o 11 de setembro, agora terceiro ano consecutivo? Terceiro ano consecutivo, cara. 3 anos de podcast, 3 anos falando de 11 de setembro. Pô, olha aí, cara. É um É jornalismo, costume, né? jornalismo sério que vem trazer a verdade pro todo o povo, né, velho? Exatamente. Agora são 16 anos de ataque e estamos aqui falando de novo disso. 16 Vai anos ter de ataque. aquela perguntinha, você estava no 11 de setembro? Não, cansou, cara, cansou. Não precisa mais. Não, e o pior é que todo mundo tem uma memória falsa de que tava assistindo Dragon Ball, Pois sendo é. que já a internet já provou que não tava Exato. passando Dragon Ball nesse dia. Ah, não, mas peraí. Felipe, já participou de algum programa sobre 11 de setembro? Ou é o seu primeiro de 11 de setembro? Não, aqui é meu primeiro, com certeza. Ah, então acho que vale perguntar pro Felipe onde é que ele tava quando teve o ataque lá. Onde é que você tava no dia Cara, 11 eu de tava setembro de cagando. 2001, Felipe? Batendo... Não me lembro. Não, sério agora. Pelo que eu me lembro desse dia, foi 11 de setembro Foi 2000... 2001, cara. Ah, cara. 2001, né? Não, você não lembra, você vai inventar, cara, vai se fuder. Você vai inventar, não é possível. O cara tá puxando na memória, calma aí. 2011 de setembro. Não, pô, porque eu me lembro Calma de aí. ter visto no jornal. Calma aí, pô. Visto o quê? A notícia do Eu jornal. vi a notícia pela TV, no jornal. Tá, você sabe que isso pode ter Eu sido tava semana fazendo, passada. achei que eu vi a notícia. Não, vai tomar no cu. Eu tava vendo mesmo. Você tinha quantos anos, Felipe? 35 já. É 2001 mesmo, sério. Não... Ah, cara, foda-se, eu não me lembro. Se foi em 2001 eu tinha 12. 12 anos? Tá, beleza, 12 anos. Eu me lembro, caralho. Porra. Ah, 12 não anos. sei se se lembra, né? Tá inventando aí coisa já. Então. Eu lembro Tá cheio sim, de- caralho. Tá cheio de historinha já. Acho que você sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, Felipe? Toma no cu, caralho. Ô. Conta pra gente o que aconteceu então, vai. Vou iniciar o programa com você explicando pra gente. Tinham dois. Aí um avião bateu num prédio e aí depois o outro bateu no. Muito bom. É zoeira, cara. cara. Eu lembro do que aconteceu, cara. Vai tomar no cu. Ah, vocês são foda também. Eu lembro do que aconteceu esse dia. Eu era mal conspiracionista o tempo todo. Você que ficava nas comunidades do Orkut, conjecturando sobre o que tinha acontecido de verdade? Nossa, eu ficava bolado. Eu olhava aquilo lá e falava assim, caralho, é agora, mano, é agora, é o fim do mundo. Não, Cara, gente, é agora. Sabe o que eu lembrei? Eu tinha uma comunidade no Orkut que chamava Teoria da Conspiração, olha só que não é. Não digo. E Criativo, hein? Pra caralho. foi nessa comunidade que eu fiquei sabendo que nenhum avião bateu no Pentágono no dia 11 de setembro. Ficou sabendo não, né? Te disseram, mas que não sabe se é verdade.
Ah, não. Cara, você realmente acha que algum avião bateu no Pentágono? No Pentágono, tô falando. Cara, na moral, eu me lembro disso. É óbvio que isso eu não vi no mesmo dia essa informação. Mas, cara, não tinha como ter sido um avião que bateu no Pentágono, cara. Não tem marca de nada na pista, só quebrou a parede de um dos lados do Pentágono. A explicação que eu ouvi dos Estados Unidos é que as asas de titânio foram derretidas durante a queda. Por isso que Titânio. Tira uma dúvida, Matheus. Titânio é aquele mesmo material em que eles mandam espaçonaves e elas cruzam a estratosfera com temperaturas altíssimas. Não, peraí. Titânio é o mesmo material que era feito o corpo do Robocop? Não lembro do Robocop, cara, mas sim, esse metalzão aí mesmo. Então. Metal mais forte que metálica. Que não é difícil, mas enfim, vamos lá. Que merda, cara. Pois é, a explicação é essa. Então foi um atrito com ar na queda do avião que fez. Então fomos enganados pelos conspiracionistas. Então. Eu acho que se o governo se preocupasse em explicar isso, tudo seria mais fácil. Realmente a gente pode ter uma explicação pra não ter o formato da asa no buraco, mas ninguém para pra explicar, cara. Vamos lá, se alguém me falasse, por exemplo, que as asas... Cara, é muita loucura, não tem como não ter. Não, vamos lá. Vamos supor que as asas quebraram e as asas, quebraram. O avião entrou só o corpo, só que as asas ficam pra fora. É só você mostrar as asas que ficaram pra fora. Se isso acontecesse, ia ser tão mais fácil. Mas não, cara. Tem essa zoeira toda, fica foda. No Pentágono, né? Calma aí, um avião sem asa fica no formato do que, Matheus? De um torpedo. Um míssil, talvez, né? Uma giroca. É uma giromba, exatamente. Uma rola grossa. É isso aí. Veiuda, assim. Um avião fálicos aí, olha aí os Illuminatis aí, ó. Os Illuminatis gostam de rola? Quem não gosta, né, cara? Porra, cara, fálicos. Então todo mundo aqui é Illuminati? Illuminati maçom, tá? Tá certo, cara. Maçonaria não é aquele lugar que os homens velhos vão pra comer o cu um dos outros, sem que as esposas vejam? Exatamente. Contanto que você acredite em um Deus, cara, vale tudo. Mas a maçonaria é religiosa? Acho que nem é religiosa, aquela porra. Então, não é, mas você é obrigado a ter uma religião. Na verdade, você é obrigado a acreditar em um Deus apenas. Um Deus apenas. Você não pode ser politeísta nem ateu. Sim. É sério, tem essa regra? Tipo, qualquer Deus, mas ele tem que ser único. Exato. É sério. Sim, você pode ter um muçulmano, um judeu e um evangélico, tranquilamente, assim. Que eles louvam só um Deus. Então, tudo bem, é tranquilo. Exato. E estranho, um outro comentário que, assim, também pode, por exemplo, um bandista, porque teoricamente eles não acreditam em mais de um Deus, eles acreditam em um único Deus criador, mas que tem várias outras entidades. É que seriam tipo santos, né? Mas o cristianismo é isso também, né? Exatamente. Não é bem isso. Tem um único Deus e uma porrada de santos aí, que são imagens. O catolicismo, pelo menos, é assim, né? Sim, de fato. Sim. Então, maçonaria, homens velhos comendo com um dos outros, mas sem acreditar em um Deus. Eles estão dando. Caralho, a gente não vai durar muito, né, velho? A gente tá mexendo com todas as tribos já. Tava falando que a maçonaria pra dar o cu. Tá foda. Tá bom, tá bonito. Cara. Mas agora... fé. O DR agora que eu me toquei, cara. O DR é maçom. Pode crer. Orgia de traveco. Orgia de traveco com esquete de montão. Tomando vários picos. Chupando um caralho preto em nome de Beelzebub. Tomando pico no cu, verdade. Eu errei o refrão, desculpa. Depois que ele chupa o caralho preto em nome de Beelzebub. Tá bom, vamos parar com a ideia errada? Vanderlei. Cadê o mano Vanderlei? Mas digam vocês, caso a atual gestão norte-americana, o senhor Donald Trump, fosse presidente na época do 11 de setembro, como você acha que teria seguido os fatos? Você acha que teria sido igual ao Bush, ou vocês acham que o Bush era mais... ia parar de tanto tweet. Não ia aguentar não, cara. Isso é um fato, mas politicamente, Felipe, você que é o grande estudante de história aqui do Curva de Rio, como você acha que... Pode falar essas porra, sabia, né? Você fazendo comentário, esse bosta não tá porra nenhuma. Isso é foda. Não, mas você é o estudante de história aqui, oficial. Não. É o que tem, né? Então, o que eu acho, cara? O Trump, ele é muito bravateiro.
tá ligado? Então, tipo, ele provavelmente ia ameaçar a porra toda, ia falar que ia caçar os culpados, todo mundo. Apesar que foi isso o que o Bush fez também, né? Sim. Não, mas o Bush Só que fez muito mais tweets o Bush falou e fez. Ele fez a guerra lá. Você tá querendo dizer, então, que o Trump é o Kim Jong-un do Ocidente? Fala e não faz nada? O que o Trump fez até agora? O que o Trump fez até agora, cara? Ele proibiu ter travesti no exército. Nossa, que grande ação. Ok, mas... Puta, caralho, hein? Parabéns, cara. Você acabou de diminuir a sua própria força do exército. Parabéns, otário. Seu contingente, E aí? Provavelmente na Coreia do Norte é proibido ter travesti, ponto final, né? Ok, é um ponto. Travesti na Coreia do Norte. Você pode até dar a bunda, mas você não pode ser travesti, tá ligado? Depende, mas só maçom, cara. Só maçom da bunda, não é assim? Inclusive, a maçonaria é uma grande desculpa pra isso, né? É claro. Nossa. Que errado. Cara, eu vou twittar isso aqui agora, vai ser engraçado. O Rotary Club também entra nessa fita ou não? Rotary Club é de maçons? Não sei. Não, acho que o Rotary Club é o gay. Não, não é. Acho que o Rotary Club é o gay discreto, aquele que... aquele que pode ser o Goy. Acho que o Rotary Club é sem viadagem. Pô, assim a gente nunca vai ser convidado pra uma associação dessas, cara. Ah, que boa. Nossa, cara, que coisa, hein? Nunca serei maçom, já não sabia quando eu nasci pobre, né? E aí, que grande desvantagem na minha vida é essa? Agora me tira uma dúvida. Lá na região do Oriente Médio, será que tem maçonaria? Boa pergunta, cara, não sei. Boa pergunta. Mas será capaz de ter. Não no Oriente Médio, tipo, genérico, assim. Por exemplo, onde tem petróleo. No Líbano, por exemplo, é bem capaz de ter. Onde tem petróleo. Não, eu tô falando sério, porque, porra... Tem petróleo, tem Opus Dei, tá ligado? Ah... Mas é que me veio a dúvida, será que, por exemplo, tem um braço do ISIS dentro da maçonaria? Olha, eu conheço algumas pessoas que são da maçonaria e não tenho relatos, assim, de árabes na maçonaria, de muçulmanos. Não sei, realmente. Eu conheço judeus, são maçons, conheço cristãos, mas muçulmanos eu não conheço. Pessoalmente, pelo menos, né? É porque muçulmano, eles são muito mais fechados. Você não vai ter uma reunião eclética entre, sei lá, entre religiões... Cara, não é mais fechado que judeu. Cara. Não é mais fechado. Cara, judeu não é mais tão fechado assim. Eu acho que é mais fechado sim, cara. Sim. Acho que é mais fechado sim. Olha... Acho que o judeu hoje em dia, cara, é muito... É sim. Olha, pelo menos culturalmente falando, eles são muito mais fechados. Eu queria dizer que eu joguei no Google muçulmanos maçonaria pra ver se tem alguma relação e... A primeira foto que aparece é do Bin Laden, né? Não é. E realmente tem muçulmanos na maçonaria e é uma parada meio estranha, assim, os textos. Tipo, aqui o segundo link, uma obscura aliança entre católicos, muçulmanos e maçonaria. E um texto, tipo, denúncia, assim, de conspiração embaixo. E tem sites de notícias, entre aspas, sérios, tipo um site de notícia português, falando, sim, que tem islâmicos na maçonaria e que eles não são fundamentalistas, segundo o texto. Leia um pedacinho da matéria com sotaque português, por favor. Eu não sei fazer sotaque português, cara. Tenta aí, pô. Ora, pois... Cara... Vai, Matheus, é um podcast, cara. Você tem que fazer os bagulho, mano. Ora, pois, na sala de cerimônia, sentar-se a... Ora, pois, na sala... Não dá, cara, não dá. Desculpa, não tem. Notícias pela Euronews Portugal, cara? Euronews em português? Eu não sei falar português de Portugal, cara. Não sei mesmo. Aquela notícia eu nunca vi, mas... Em português de Portugal é hilário, cara. Mas é muito legal você ouvir futebol com um narrador português. Que é tipo, o jogo do Real Madrid, por exemplo. Agora a gente taca a bola, Casemiro recua para Pepe, toca para Marcelo avança. Marcelo avançou até a linha de fundo, cruzou para a área, Cristiano Ronaldo, gol. É isso. Ele trava um gol. Caralho, gol. Cristiano Ronaldo, gol. Acabou. Que bosta, cara. Não parece emocionante. Eles são muito não parece ser português, né? Que merda. Mas enfim, então existem não fundamentalistas. Cara, não fundamentalista é muito subjetivo, né? Porque existem muitos muçulmanos que dizem que o ISIS, né, ou o terrorismo, não é o Islã de verdade. Então, até onde ele é considerado fundamentalista? Porque por uns pode ser considerado e por outros pode não ser, né? A gente pode fazer um paralelo com o cristianismo, cara. Se você seguir à risca várias coisas, e até coisas que aconteciam antes do catolicismo, eu acho que é tão ruim quanto um
fundamentalista hoje, né? A questão é como eles se apresentam. E você pode até pensar assim, tipo, por exemplo, existem cristãos fundamentalistas hoje em dia, e eles fazem atentados também. Fazem a exclusividade do mundo islâmico. É que o mundo islâmico é muito mais frequente. Eu diria que um cristão fundamentalista hoje em dia, pelo menos aqui, é impossível, cara. Não dá pra você apedrejar pessoas que cometem adultério. Peraí, desculpa. Rafael, vamos combinar assim. Talvez não aqui comete adultério, talvez. Agora, o que tem de relato de cristão que depreda centro de Umbanda, que apedreja gente de religiões diferentes, desculpa, é uma quantidade grande. E não é pouca coisa não, cara. Não é pouco assim, não são exceções. Sim, são exceções, mas não é irrelevante. Uhum. Aquele caso de um que foi, eu não me lembro onde foi, eu acho que foi na Austrália. Esse cara que fazia parte de um grupo de cristãos fundamentalistas, ele fez um atentado no encontro de muçulmanos, né? Isso na Austrália, pelo que eu lembro. Uhum. Na Nova Zelândia, parece que foi, eu acho. E ele chegou lá com um rifle, cara, e matou umas 40 pessoas. E foi preso. Sim. Entendi, mas... É um ataque terrorista, só que do outro lado. Sob qual desculpa que ele fez isso, você lembra? Porque eles eram infiéis, simplesmente? Sim, ele foi fazer o atentado nesse encontro de muçulmanos porque eles eram muçulmanos. Pois é. Nada que a Igreja Católica não tenha feito aí, né? Exatamente. Né? Então, assim, provavelmente, estatisticamente, eu não sei se alguma ganha, entre várias aspas da outra, né? Que ganhar nesse ponto é foda. Mas a diferença é que, como tá longe, a gente acha que aquele ponto, aquela talvez exceção seja uma regra. E como a gente tá perto, a gente trata a que talvez seja uma regra como exceção, já que a gente tá do lado. Eu tava ouvindo esses dias eu não sei se foi Não Ovo Rebobinando, que o Luigi falou uma parada que é muito certa, cara. Você pode se dizer ateu no Brasil, mas você é um ateu cristão, cara. Porque você socialmente é um cristão, dependente de qualquer coisa. Acreditando ou não, você é um cristão socialmente falando. Então a gente aceita muito mais cristãos assumidos do que uma coisa diferente, como são eles lá. Assim, eu ouvi esse comentário, eu concordo em partes, mas discordo, assim. Eu acho que ele falou também nesse episódio que a nossa questão de moral é muito baseada em cristianismo. Acho que não, acho que é muito mais uma questão secular do que religiosa, de fato. Acho que o cristianismo se adequou à ordem secular do que a ordem secular se adequou ao cristianismo. Eu concordo com você nesse ponto. Essa discussão, cara, ela existe, tipo, no meio acadêmico mesmo. É até uma questão muito parada de, por exemplo, você ser um ateu aqui, por exemplo. Mesmo que você seja, sei lá, um judeu aqui. Você tem a sua cultura, você tem aquilo que você diz que acredita, mas as suas falta influenciam muito, cara. Mesmo que você se diga ateu, por exemplo, cara, você cresceu num meio cristão que tem então de uma lei que foi baseada em preceitos cristãos, então é vista como algo errado. Então, é óbvio que o cristianismo ele tomou isso também de outros preceitos mais antigos, que é a superioridade masculina, por exemplo, e você vê um homem feminado é algo errado, mas pra gente isso é basicamente algo cristão. Então mesmo um ateu aqui, por exemplo, dependendo de como ele pensa e de onde ele veio, ele é basicamente um cara. Certo, bom, ele tá ali comemorando feriados que na verdade não cristãos, mas que o cristianismo chupinhou, mas são considerados cristãos. O cristianismo abraçou, né? É que você não pode esquecer que o cristianismo, como qualquer religião ou cultura, ela foi adaptada e chupada de outras. Então a gente fala que a gente tem uma cultura cristã porque é a mais próxima da gente. Agora, se você olhar mais longe, antes do cristão teve outra cultura que influenciou essa. É que olhando pra trás, primariamente pro degrau anterior, nós é uma cultura cristã, né? Que influenciou aí na Constituição e por aí vai. O Richard Dawkins fala muito disso naquele best-seller dele lá, o Deus no Delírio? É isso, Deus no Delírio. Ele toca bastante nesse assunto aí, cultural, apesar de não ser o foco do livro. Mas enfim, tá ficando muito sério essa porra aqui. Verdade. Tá ficando muito ateu também. Então... Volta pras conspirações. Comunista! Tá muito sério essa porra. Vamos voltar pra conspiração, porque quem não acredita em Deus nem a gente é. Eu gostei disso. Ai. Mas tá, voltando o que? A maçonaria então? Velho comendo cu e dando cu? É isso que eu ia dizer que pera aí, cara, conspiração, 11 de setembro. Melhor. Pode crer. Eu acabei de twittar que maçonaria é uma grande desculpa da bunda e eu tô aguardando as respostas, vai ser engraçado. Talvez a resposta bata a sua porta. Meu Deus.
Ah, não dessa forma que você tá imaginando, não. Vão te convidar pra entrar na maçonaria, né? Pode crer. Quatro, entendeu? Mas que pode ter Simão de Jeová, porra. É outra seita, né, cara? Pode crer. E testemunho de Jeová que tinha um Deus só também? Eu não sei, eu não manjo muito essa parada. É um Deus só testemunho de Jeová também, né? É a mesma coisa. É o Deus cristão, cara. É o Deus cristão. Tá, beleza. O que diferencia a testemunho de Jeová dos outros cristãos, em geral, né? É só a questão da escatologia do Apocalipse, que pra eles é bem diferente do que os outros. Pra eles, a gente não vai pra um céu, por exemplo, assim, num outro reino. Vai ser a terra mesmo. Tipo, Deus... Cristo vai voltar, vai limpar a porra toda e aqui vai ser o novo reino. Aí você vai poder abraçar os caras. Eles acreditam na grande tribulação. Eles acreditam, na verdade, que já estamos vivendo os últimos dias e vai ocorrer um arrebatamento, né? E as pessoas que estão aqui vão ser divididas em alguns grupos, cara. Eu já estudei isso, é um bagulho bem complicado. Aí existem os justos, os injustos, os justos seriam as testemunhas de Jeová mesmo, que seguem a religião. Os injustos são as pessoas que tiveram a oportunidade de estar na religião e decidiram por não. E esses vão direto pro limbo, não vão deixar de existir. Eu me incluo nesse grupo. Olha aí. E como que é? E tem a galera que não teve oportunidade de conhecer a religião e nesse período eles vão ter a oportunidade de chegar mais a Deus, sabe? Daí tem um período, tem uma data certa até, um período de 1000 anos essas pessoas vão ter a oportunidade de chegar mais a Deus. Caso não consiga, essas pessoas também vão meio que com limbo, assim, e vão ser esquecidas. E o resto vai viver aqui na Terra, e daí vai ter aqueles panfletos lá, fazendo carinho em tigre, a porra toda. E abraçando o tigre. Exatamente. Todo mundo sendo americano, vestido com roupinha social e tal. É exatamente isso. Pô, pensando aqui, esse negócio de céu, inferno, apocalipse, arrebatamento, pros terroristas que causaram lá os ataques do 11 de setembro, eu imagino que como eles se mataram, eles têm uma parada meio Valhalla, né? Eles vão direto pro paraíso deles, que é com fruta, mel e virgens. Isso, eu perdi a última atualização, mas então onde eu vi era 83 virgens, alguém sabe se mudou? Eu achei que era 72, cara, mas pode ter mudado, sei lá. Como é que é? Achei que fosse 72. 72. 72? Achei que fosse. Só que a parada deles não é bem Valhalla, é que, tipo, teoricamente, quando eles cometem um atentado, que não é, pra eles não é um atentado, eles só estão servindo a lá. Eles estão lutando contra os impérios. Não é bem igual o Valhalla que você vai por mérito, por exemplo. Você vai porque você morreu pela causa santa. Trabalho. Exatamente. É que eu não tô falando pelo islamismo todo, tá? Eu tô falando pelo que esses grupos terroristas dizem. Eles acreditam que todo mundo tem que ser da religião deles e que não for tem que morrer, né? Expansionista, né, que fala. Como que chama? Expansionista. Expansionista, é como exatamente. Era o catolicismo na época das cruzadas. Também é expansionista, exato. A diferença é que hoje em dia, teoricamente, você não vê isso tão forte, mas a gente já falou sobre isso agora há pouco, né? Você vê sim em alguns casos. Assim, o Islã não prega isso, tá? São grupos isolados terroristas que têm essa interpretação conturbada do Corão. Você só tem que comer todos os tipos de animais que andam de quatro pela terra, como ovelhas, camelos, bodes, esse tipo de coisa, mas você não é obrigado a obrigar ninguém a seguir sua religião, é tranquilo. Fez um sexo anal gostoso com qualquer animal quadrúpede já tá ótimo, assim. Já é um islâmico 100%. O Matheus, ele tá caçando, cara. Ele tá procurando a treta. Eu vou te bloquear. Eu vou te bloquear no Twitter aí, Matheus. Não sei do que você está falando, cara. O Matheus, ele tá procurando. Ele tá pedindo, cara. É engraçado isso. Oi, o pessoal do... Foi um atentado aí, cara. Se foda. Mas vamos ficar politicão de novo aqui. Por conta desse tipo de piada que o Matheus fez, a galera lá do Charlie Hebdo... Pois é, né? Se fodeu. Também que eu acredito que também seja uma consequência direta do 11 de setembro, isso que aconteceu na França, né? A expansão do terrorismo como não só para os Estados Unidos, mas para a Europa também. É que é foda que o 11 de setembro você tem uma porrada de tipo vantagens que o Bush, principalmente, né, o governo republicano ganhou com esse ataque. Você pode gerar uma guerra e tudo mais. Agora, na prática, com os ataques na França e até os mais recentes no resto da Europa, como na Bélgica e na Alemanha que teve, você não tá tendo esse tipo de coisa. Eles estão simplesmente levando o ataque e é isso aí. Não
tá em Cara, muita coisa. assim não queremos ser conspiracionista demais, mas... Por favor, seja. A questão do 11 de setembro, cara, e a relação daqueles atentados com esses novos atentados feitos pelo ISIS, cara, eu vejo como sendo algo... Eu não vejo como sendo algo pelo mesmo motivo ou tendo a mesma fonte. Uhum. Porque, assim, por exemplo, os atentados do 11 de setembro, você tinha um grupo... Al-Qaeda. A Al-Qaeda, e praticamente quem criou esse grupo, quem armou esse grupo foram os próprios americanos, né? Isso foi durante a guerra do... Sim. que teve o Rambo 3, a porra. Exato, o Rambo 3, que eu ia falar. Exatamente. Inclusive, o Bin Laden troca uma ideia com o Rambo. Sim, tá lá no filme, eu vi, é verdade, eu tava lá. Ele aparece. E aí, tipo... Eu tava lá e foi lindo. Eu era o cavalo. Não. Idiota. Então, tipo assim, aquela treta do 11 de expansão nova deles é algo bem diferente. Primeiro, assim, porque se os Estados Unidos hoje estivessem de fato combatendo o terrorismo ou tipo, tentando diminuir o poder dessa seção do Islã que é a mais violenta, que é o pessoal do sunismo wahhabita, que é o grupo que é mais extremo mesmo. Uhum. Cara... Por exemplo, a Arábia Saudita é o principal financiador desses grupos. Então, assim, sabe, tipo, não cola. Uhum. Provavelmente, esse avanço do ISIS, essa tentativa de avanço deles, talvez tenha começado com um grupo pequeno que tomou força, que o pessoal foi até onde deu e agora eles... Né? Mas a questão é muito mais obscura. Eu acho que, assim... Cara, não foi só terrorismo. Eu acho que aquilo teve alguma outra coisa por trás. Ah, não, com certeza é político. Sim, cara, com certeza é político. É que a gente falou... O ISIS agora ele parece só um bando de maluco. Então, é que quando você falou mais falar do... Quando a gente mais fala do ISIS, do Estado Islâmico, especificamente, como é dito, né? Dá a impressão realmente de que é uma religião, é algum tipo de seita, mas é realmente um grupo. É como se fosse um PCC da vida aqui no Brasil. Tanto que eles não são contra apenas pessoas não muçulmanas. Existem guerras internas no Oriente Médio entre outros muçulmanos e o ISIS, né? Existem guerras, por exemplo, entre exército do Iraque, o oficial, não sei, falando do Iraque de maneira genérica, pode ser que o país que eu não vou me lembrar agora qual, eu vi reportagem sobre isso, contra o Estado Islâmico, tem esse tipo de coisa, assim. Então, existe uma guerra interna também entre eles. É o Irã nesse caso. É o Irã nesse caso, né, que tá em guerra lá. Ok. Só evita o termo Estado Islâmico porque não é nem um Estado e nem islâmico. É que é o nome do grupo, né? Fazer o quê? O nome é isso. De acordo com o Felipe do Xadrez Verbal, né? Ele não é um Estado porque não é reconhecido e não é islâmico porque os muçulmanos não aceitam ele. Mas sabe o que é foda quando você fala que os muçulmanos não aceitam eles? Porque quando você fala, por exemplo, os católicos, existe uma hierarquia católica. E se o Papa falar que tal pessoa não é católica, você vê uma lógica. Quando um evangélico fala que outro evangélico não é evangélico, você já não tem como, porque não tem uma hierarquia. E o muçulmano tá no mesmo. Não tem um líder, não tem uma hierarquia muçulmana. É só os textos. Então fica difícil falar que tal pessoa não aceita, né? É verdade. É uma informação difícil de ser feita. Não é centralizado, mas você chamaria um terraplanista de cientista? Não, de maneira nenhuma. Essa relação... porque ele diz que estuda ciência. Então, cara... Só que também, a diferença é que agora sim, eu posso estar sendo escroto com algumas pessoas sem problema nenhum no momento. Quando você fala de ciência, você tem uma porrada de coisas que são validadas, que vão provar o que vale ou não vale, né? São validadas pela própria comunidade que produz. Quando você fala de religião, você não tem esse tipo de validação. A validação, ela é puramente pela fé. Ela não é geral. E é puramente pela fé, então você não tem como validar. Diferente o cara que fala que a Terra é plana. Terra plana é um fato, né? Você sabe que já não tá dando mais pra esconder que a Terra de fato é plana, né? Sim, com certeza, cara. Inclusive, eu peguei um voo de 4 horas esses dias e, porra, se o avião não tivesse inclinado do jeito certo, tivesse ido reto, né, como eu achei que ele tivesse ido, eu tava no espaço já. Bizarro, assim. Muito louco. Ó, a gente já discutiu isso. Por que a gente, quando vai pro Japão, em vez de ir pra esquerda ali, que fica aqui do lado do Japão, a gente tem que ir lá pra direita e dar a volta no mundo inteiro? A gente já descobriu que é por causa da quantidade de água no meio. Se der alguma bosta... Você tem que ter onde pousar. Tá vendo? É a desculpa dos globalistas. Você caiu no papinho globalista porque você é doutrinado a cair nesse tipo de coisa. Porque a Terra é plana, cara. É foda, cara. É tudo uma conspiração comunista da viadagem, entendeu?
Isso, maçônica também, né? Porque dá a bunda, então tem que ser maçônico. Da bunda sem gravidade, porque não existe gravidade, segundo a Terra. Exatamente, sem gravidade. Então você dá a bunda flutuando, olha que bacana. Parece divertido. Vou falar aqui. Parece divertido, sim. Oh, pera aí, chegou visita aqui, malandro. Deixa eu falar, não tava aqui mesmo porque eu tava no bar bebendo, tá? Minha defesa. Eita. A minha também. Meu Deus, Luquinhas chegou na gravação, a Jaque também. Estão acabando aqui já. Com voz pastosa. Perigo, né? Você viu o perigo? Caralho, enfim. Mas então, onde é que a gente tava mesmo? Na Terra plana, muçulmano, esse tipo de coisa. Ah, tá. Você tá falando que não tem como validar se é islâmico ou não é. Exato, diferente de algo científico, né, que você tem... Não tô falando que existe uma prova ou uma lei, mas tem uma validação de pesquisa, pelo menos, que pode ser feito se é válido ou não. Diferente de fé ou religião. É baseado num livro... Sim. Sagrado, assim Sim. como a Bíblia, né? Então, existe um método de você classificar se aquilo segue aquela doutrina ou não. É tipo aquela discussão que tava rolando agora há pouco na internet sobre nazismo ser de esquerda ou de direita e blá blá blá. Uhum. Entendeu? E até existe uma forma de você provar isso. Mas assim, como a grande maioria dos muçulmanos islâmicos dizem que aquilo não é Islã, eu acho bem... Então, agora você tocou num ponto bom. É que eu tava falando de um exemplo específico. Agora, uma parada que eu imagino que possa ser válida, por mais que eu de democracia, neste caso pode ser válido, é a maioria. Se você tiver informação de que a maioria dos islâmicos reprimem aquilo e não acha que aquilo confirma como que eles seguem, você já tem um viés de comprovação, pelo menos. Porque já que você não pode comprovar de maneira, sei lá, não tem um método de validação lógica, você tem que validar pela maioria, eu imagino. Não que seja conclusivo, só que existe algum método de validação, pelo menos aí, que vai ser as pessoas que seguem aquilo em grande quantidade concordarem com aquilo. Então se o povo todo diz que não é aquilo e uma minoria diz que é, então a gente vai pelo povo todo, né? Exato, não que seja certo, mas você tem alguma coisa menos errada pra olhar pelo menos certo, nesse sim, caso. É certo, pode confiar. Claro, sim, vamos lá. Democracia deu muito certo no mundo inteiro, pode crer. Mas então, Matheus, a gente já falou aí sobre a Charlie Hebdo, a gente comentou um pouco sobre o 11 de setembro, não tanto porque a gente já falou isso nos 2 anos anteriores. Mas ano que vem tamo aí. Mas com certeza. Caso não... Bom. A questão da liberdade de expressão, que a gente sabe que o islamismo extremo, né, o terrorismo, ele tenta calar as pessoas, muitas vezes usando o terror, às vezes eles tentam impor a palavra deles à força. Você acha que... Qual a importância da liberdade de expressão, agora que a gente vive esse momento tão delicado, político e econômico? As pessoas têm que ser adultas, né? Tem que entender que liberdade de expressão é pra todos os lados, não só pro lado que você concorda. Então, acho legal a pessoa ter a religião dela e poder falar o que ela quiser, mas... Vamos combinar que nesse ponto eu vou fazer uma afirmação de que o Ocidente é muito mais evoluído. Você pode, na maioria dos lugares das vezes, ter as pessoas falando o que elas bem querem. Pode ter o Charlie Hebdo, por exemplo, na França fazendo o que eles quiserem. Eles têm esse direito. Sim. O Ocidente é mais evoluído, vamos lá, né? Porque a gente sabe que grande parte do contingente do ISIS hoje são de europeus, né? Tem muito europeu entrando pra grupos terroristas extremos, né? Sim, eu tô falando de maneira social, cara. Não existe um jornal com Charlie Hebdo no Oriente Médio. Socialmente validado. Pode ter uma parada, por exemplo, como se diz quando é ilegal? Bem, ilegal, enfim. Não, pode ter um podcast lá pode ter, que escrotiza tudo. Pode ter. Agora, validado politicamente falando, né, socialmente falando, como tem na França... Você quer dizer uma mídia oficial? Você quer dizer um programa, um canal de TV? Sim, exato. Por meios normais, por meios que as pessoas aceitam, simplesmente. Mesmo que critiquem, aceitam. Com concessão estatal, você quer dizer? Não, que na França eu não sei se é assim, pelo menos, né? Isso é uma particularidade do Brasil. Eu acho muito difícil que exista. No Oriente Médio, eu acho que não tem como, pelo menos. Lá, na região, especificamente. Nem é aquele negócio, né? Algum de vocês sabe de alguma banda de rock do Oriente Médio, assim? Não sei. A gente não tem muito acesso. Lá no Oriente Médio, não. Então, a gente não tem muito acesso à cultura deles.
Exato, exatamente. Bom, não tem como de saber de fato. É informação que eu não tenho muito acesso realmente. A gente, é como eu falei, a gente tem acesso ao que chega aqui. E o que chega aqui não tem sido muito bom nesse ponto, infelizmente, né? Eu acho que, assim, é muito difícil ter uma coisa dessas, esse tipo de liberdade. Se você vive num meio que não tem necessidade de você ter uma ideia diferente do que eles vivem, não tem por que você ter, assim, às vezes não é nem que, por exemplo, sei lá, eles se sintam presos porque tem um líder e governa eles e eles não dispensam. Muito provavelmente, cara, a população, em parte dela, apoia isso. Eles acham certo que o Islã cresça, e cresça dessa forma. Óbvio que não todos, mas assim, no fundo do Oriente Médio, é isso, cara. As crianças já são criadas a pensar assim, o Ocidente é um lugar flores e eles querem foder com a gente. Porque de certa forma é verdade, né? Que você falou Ocidente assim, dá pra considerar que o que eles vivem também, né? Quem tá entrando lá. É que aí você pega, por exemplo, que nos lugares onde tá tendo hoje imigração, eu fiquei assustado com isso quando eu vi a notícia. Na Bélgica, você tem bairros em que eles querem aplicar a lei da Sharia, que são as leis lá em que as mulheres são obrigadas a usar burca, você poder aplicar punições de acordo com as estruturas sociais das pessoas, você proibir mulheres, mesmo não islâmicas, a andarem de roupas ocidentais em alguns bairros pela simples presença deles. Eles querem impor isso com a sociedade de lá. Isso é quase a Bélgica se protegendo, né? Porque Paris proibiu a burca, a gente vê como... Não, então, mas sabe o que é? É que o que está habilitando que isso aconteça é a própria democracia. Exato. Porque lá existem pontos que a maior parte da população é muçulmana. Mas é aí que tá, cara. É aí que esse ponto de democracia falha. Porque democracia é a vontade da maioria ou a liberdade da maioria? Porque, honestamente... Exatamente, cara. Não tem como. A maioria aqui é islâmico, então você que não é, você vai ser obrigado a ser islâmico também. Eu falei islâmico é porque é o exemplo da Bélgica que tá acontecendo agora. Mas deveria ser uma parada, tipo, cada um faz o que bem entender, desde que não atinja o próximo? Tipo, não pode ser assim, né? A democracia não prega isso. Ela prega que a maioria, né, é quem dita a regra. Pois é, cara. E esse que é o problema. É a ditadura da maioria. E é uma ditadura mesmo nesse caso, na razão mais absurda, mais perfeita da palavra, porque é o que tá acontecendo hoje nesses lugares. Sim. E aí onde falha a parada, né? É o grande perigo de envolver religião com política, exato, com política. A grande verdade, cara, Exatamente. é que religião não pode tocar em nenhum ponto social. Não pode. Não pode mesmo. Cada um tem que ter a sua, parabéns, podemos conversar entre nós, mas não tente encostar na sociedade, nas leis. Não pode. Então, mas eu acho que isso tinha que ser ao ponto de líderes religiosos não podem ter cargos políticos. Se é que vocês me entendem. Eu entendo, mas se você quiser falar isso comigo, por exemplo, eu vou te falar que não tem que ter cargo político, né? Então, é foda a discussão em si. Mas eu entendo seu ponto perfeitamente. Na sociedade que a gente vive em que existe isso, você deixar uma coisa influenciar desse jeito é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Porque você entra numa teocracia, né? Bom... Enfim... Não vai dar pra acabar com piada dessa vez, né? Então, esse podcast tá muito sério, tá muito pesado. É o xadrez verbal não, vai ser dama verbal, vai, porque xadrez é muito complexo pra gente. Verbal, pronto. Enfim, eu vou sair daqui agora, eu vou ali na padaria, acho que eu vou comer uma bomba de chocolate. Quem quiser ir comigo pode vir. Tem piadinha no final, que ótimo. E mataram o meu sonho de virar maçom, tá ligado? Não quero dar bunda não. Até porque não tem como você querer fazer uma coisa que você já faz, né? Filha da puta. Que bom, acabou com piada. Tô bem agora. Percussion, Haig Manoukian Oud, Peter Jakes clarinet. I'm Brenna. Thank you very much.